Saudações, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos concluir o nosso curso de auditoria governamental com tópicos finais, tá certo? Tanto que o nome dos vídeos hoje a gente batizou de tópicos finais. São assuntos que decorrem de todo o eixo lógico apresentado em relação a essa disciplina no transcurso das aulas. Bom, pessoal, e o que a gente vai fazer daqui para frente? Eu vou abordar os tópicos pendentes e alguma coisa de doutrina, eu vou escrever artigos pontualmente, tá certo? A gente termina o grosso da disciplina e acabamentos, embelezamentos da disciplina, digamos assim, a gente aborda nos artigos. Então, fiquem sempre espertos, porque semanalmente eu escrevo artigos para o site e daqui para frente, até maio de 2010, eu devo estar escrevendo artigos sobre auditoria governamental. Vou me esforçar para que eu escreva até mais de um por semana, tá certo? Mas, no mínimo, vocês, até maio de 2010, terão pelo menos um artigo meu por semana, tá certo? No mínimo. Então, vamos nós. Vamos pegar, hoje, eu já resolvi durante o curso inúmeras questões do CESP. Então, hoje, eu vou enfocar mais nas questões da ESAF. Eu resolvi, na aula passada, questões da Carlos Chagas, resolvi questões durante o curso todo do CESP, que supostamente é quem cobra a nossa disciplina no nível mais elevado. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou me enfocar nas questões da ESAF, tá certo? Bom, então, para a gente iniciar o nosso conteúdo, eu preciso mostrar para vocês os tópicos finais da nossa disciplina. Então, vamos para o quadro e depois a gente volta para as questões, tá certo? Todo mundo olhando para o quadro. Bom, pessoal, a Lei 8443 de 92 é a lei orgânica do Tribunal de Contas da União. Essa lei traz duas noções muito importantes, traz dois conceitos muito importantes para a auditoria governamental brasileira. O artigo 7º dessa lei traz os conceitos de tomada e de prestação de contas. Por simetria, os demais tribunais de contas do país, o que é que eles fazem? Eles copiam e colam esses conceitos que estão lá na lei orgânica do TCU e colocam esses conceitos em seus regimentos internos. Então, é importante que a gente saiba diferenciar tomada de prestação de contas. Em sentido amplo, em sentido lato, o que está aqui no quadro representa duas formas distintas de o gestor público, aspas, prestar suas contas. Ele presta suas contas de duas formas. Se for um gestor lá da administração direta, ele presta sob a forma de tomada. Se for um administrador público da administração indireta, ele presta essas contas sob a forma de prestação de contas. Então, olha que interessante, a nomenclatura tomada de contas é uma nomenclatura muito utilizada na administração direta. É só questão terminológica, questão de nomenclatura. Enquanto a nomenclatura prestação de contas é uma nomenclatura típica de administração indireta. As decisões proferidas pelo TCU, como TCE, como TCM, nesses processos de tomada e prestação de contas, podem ser definitivas quanto a seu mérito ou terminativas. O que é isso? Pessoal, essas nomenclaturas definitivas e terminativas são nomenclaturas cujas raízes estão no Código de Processo Civil Brasileiro. O que são decisões definitivas? São decisões que apreciam o mérito, que analisam de fato o mérito das contas. Diz se as contas são regulares ou não, se são regulares ou não. Já as terminativas, elas não decidem o mérito por algum motivo. Muitas vezes, quando as contas são tidas por iliquidáveis, o que são contas iliquidáveis? São contas que o tribunal não tem condições de apreciar o mérito, porque muitas vezes, casos fortuitos, força maior,
imagine que acontece um sinistro não doloso na repartição. A repartição passa por um sinistro, né? Tem um terremoto e aí a repartição cai e com ela cai a documentação. Como é que o Tribunal de Contas vai analisar mérito? Não tem condição. Então, a terminativa é aquela decisão proferida pelo Tribunal de Contas em que ele não tem condição de apreciar o mérito. Casando essa disciplina com o direito processual civil, a decisão definitiva equivale, lembra uma sentença com julgamento de mérito, enquanto a terminativa lembra uma sentença sem julgamento de mérito. Então, se vocês pegarem o 267 e o 269 do Código de Processo Civil Brasileiro, artigos 267 e 269 do Código de Processo Civil Brasileiro, vocês vão ver que essas nomenclaturas definitivas e terminativas possuem raízes lá. O Tribunal de Contas, ao analisar contas sob a forma de tomada ou prestação de contas, ele decide ou não sobre o mérito dessas contas. Se ele tiver a condição de analisar se a conta é de fato regular ou irregular, a gente diz que ele profere uma decisão definitiva. Se ele não tiver condição de decidir sobre o mérito da conta, de analisar o mérito da conta por um motivo alheio à vontade do administrador público, normalmente situações de caso fortuito ou força maior, a gente diz que o tribunal profere uma decisão terminativa. E isso é muito importante, aquilo lá cai em prova, tá certo? Para frente, vamos nós aqui. Bom, a auditoria governamental, a gente sabe que, para que essas contas sejam analisadas, a auditoria governamental é uma ferramenta muito importante. Então, as técnicas utilizadas pela auditoria governamental, segundo a Instrução Normativa 01, editada pela Secretaria Federal de Controle, basicamente, essas técnicas de auditoria governamental subdividem em auditoria e fiscalização. A auditoria é um procedimento contábil bem mais amplo. É um procedimento amplo, em que a gente já sabe o conceito de auditoria, o profissional vai verificar a fidedignidade de situações. Enquanto a fiscalização não deixa de ser um procedimento de auditoria, mas de cunho mais restrito. A fiscalização ela é mais restrita, mais pontual. Há também outra técnica, que aqui a acolá cai em prova, que a moçada chama de técnicas de rastreamento. As técnicas de rastreamento nada mais são que, eu resumo o rastreamento em investigação a miúde. Se vocês pegarem a Instrução Normativa 01, editada pela Secretaria Federal de Controle, que essa instrução normativa, ela possui as raízes, ela dita as raízes da auditoria governamental. Não tem como estudar a nossa disciplina sem falar da Instrução Normativa 01, porque as raízes do nosso conhecimento estão lá. Então, pessoal, essas técnicas de auditoria governamental, segundo a instrução, são auditoria e fiscalização. As técnicas são essas. A auditoria, que é um procedimento cognitivo bem mais amplo, enquanto a fiscalização é um procedimento utilizado também pela auditoria no setor público, de cunho mais restrito. Vocês não vão ver lá rastreamento. Rastreamento tem a ver com uma prática de auditoria. É uma prática contábil em que o objeto examinado será investigado a miúde. Vamos para frente. Ana Paula, mas está ligeiro. Sim, mas a gente vai detalhar tudo isso em questões. É só para vocês, nesse momento, levem para o caderno, botem um pause aí no vídeo de vocês, escrevam, porque esses esquemas didáticos são muito importantes para vocês escreverem, que à medida que vocês vão escrevendo, vocês já vão fotografando. Bom, a gente sabe que pelo artigo 74 da Constituição Federal, o sistema de controle interno possui uma grande missão, possui várias missões. A meu ver, a de mais notoriedade, a grande missão constitucional do sistema de controle interno
é apoiar o controle externo em sua missão institucional. O sistema de controle interno possui inúmeras missões, né? Lá no artigo 74 da Constituição. Mas eu, Ana Paula de Oliveira Gomes, resumo a grande missão do sistema de controle interno em uma expressão. Se eu pudesse resumir a grande missão do sistema de controle interno, eu diria que o sistema de controle interno possui a grande missão de apoiar o controle externo em sua missão constitucional. Para tanto, o sistema de controle interno, ele trabalha, ele também realiza técnicas de auditoria, normalmente vai uma equipe aos órgãos ou entidades. Esses auditores que vão lá emitem um relatório de auditoria, normalmente é desse jeito, às vezes não é, mas normalmente é assim, emitem um relatório em que será relatado tudo que os auditores observaram e que seja relevante para formular a opinião do órgão de controle interno. O produto desse relatório dos auditores é o certificado. O certificado normalmente é assinado pelo coordenador da equipe. E com base no certificado, o dirigente do órgão de controle interno do executivo, que em nível de estado é o secretário, em nível de governo federal, né? A gente teria que ver o organograma do governo federal, mas em nível de estados e municípios é o secretário. Então, o secretário, ele emite o quê? O parecer. Tanto o certificado como o parecer, falando de outro jeito, o relatório representa o quê? O produto do serviço da auditoria. É algo enorme o relatório. O relatório, como o próprio nome diz, relatará tudo aquilo que seja relevante e que foi detectado pelos auditores em seus exames. O produto do relatório é o certificado. O produto do certificado é o parecer. O parecer, ele expressa o quê? A opinião do dirigente do sistema de controle interno. Já o certificado representa, quando ele ocorre, ele representa a opinião do coordenador da equipe. Bom, pessoal, tanto esse certificado como esse parecer poderão ser de regularidade com ressalvas ou de irregularidade. O parecer de regularidade é o chamado parecer pleno. Quer dizer que tudo aquilo que foi examinado está fidedigno, confere, né? Tudo aquilo que foi examinado, que esteve sob investigação, sob exame, está de acordo com as normas, atende aos preceitos constitucionais, aos preceitos legais. É o que a gente diz, é um parecer pleno ou um certificado pleno. Já o parecer de regularidade com ressalvas é um parecer em que, no geral, as contas representam de fato a fidedignidade dos fatos. Porém, há vícios de natureza meramente formal. A ressalva é de cunho eminentemente formal. Já o parecer de regularidade quer dizer que o que foi examinado, os números, os fatos examinados não correspondem à realidade dos fatos. O relatório, ele é emitido pela equipe de auditoria, assinam os auditores. O certificado, normalmente, o coordenador da equipe. E o parecer é o dirigente do órgão de controle interno. Às vezes, normalmente, o certificado vai na mesma linha do parecer. Normalmente vai. Mas não necessariamente, se o certificado é de regularidade, o parecer será de regularidade. Até porque são autoridades distintas que os assinam. Mas, normalmente, é nessa linha. Certificar... agora eu quero que vocês entendam que são peças distintas. O relatório vai produzir um certificado que, por sua vez, vai produzir um parecer. Então, os tipos de certificado ou pareceres são peças autônomas. Podem ser de que forma? De regularidade, que é o parecer pleno, de regularidade com ressalvas, quando há vícios eminentemente formais, ou de irregularidade. Ou seja, não há problemas sérios, há problemas graves, em que isso demandará, ensejará o quê? Apuração de responsabilidade. Daqui a pouco a gente volta.